pessoal, nesse vídeo eu vou explicar como nós devemos agir com pessoas tóxicas. E eu vou explicar apenas um aspecto e o vídeo já vai ficar um pouco grandinho. Eu vou usar uma experiência que eu tive durante a minha abençoada perseguição cristã. Eu sei que o pessoal que acompanha aqui gosta desses assuntos, né, que eu explique. Então eu estava ali trabalhando, né, fazendo rodízio, e num certo lugar lá onde eu fazia ali, né, o meu trabalho, eu estava ali diante de uma pessoa que, né, chefiava ali o setor, né, e eu posso falar porque já passou um tempo ali do trabalho, então as pessoas não estão mais nos mesmos lugares, né, mas a pessoa ali, ela tinha e sabia que tinha ali um comportamento assim tóxico, só que como a pessoa ali chefiava o local, então ficava por isso mesmo, né, então eu cheguei naquele, né, ambiente assim. E esse é um dos motivos pelos quais aquela vaga que eu estava, né, começando a preencher, não ficava ninguém ali, né, porque as pessoas não, né, tinham ali uma maneira de tratar, e naquela vaga que eu estava ali, especialmente, né, então todas as pessoas, quando eu comecei a trabalhar, disseram para mim, me olhavam de cima a baixo: vamos ver até quando que tu vai durar. Então eu achei estranho aquilo ali, comecei a observar. Então nesse local aí, né, a pessoa tóxica, e a pessoa chutava, levantava a pessoa lá em cima, né, então deixava a pessoa assim, né, qualquer coisinha era um motivo de, né, muita gritaria, né, e de muita, né, muita agressividade, né? E aquilo não é bom. Então, quando eu me deparei com aquilo ali, que não era só comigo, mas especialmente na minha vaga, porque havia uma certa pressão, né, da própria pessoa até para ver onde que eu ia dar, né, para ver se eu ia aguentar. Então, eu fiquei ali lidando com aquela pessoa. Então, eu vou dizer um dos aspectos como que deve lidar com essa pessoa. A pessoa, né, a gente deve colocar Deus na causa, a gente deve, né, fazer com que Deus esteja junto. Então a gente tem que pedir para Ele para, né, resolver aquela situação ali para nós, porque se a gente, né, quer trabalhar direitinho, fazer as coisas certas, se tem uma pessoa ali tóxica incomodando, então, né, a gente tem que pedir para Deus socorro para Ele. E então eu fiz isso, e além disso, né, também que a gente tem que cuidar, né, que é o aspecto que eu quero frisar bem aqui, é para quando a gente estiver lidando com essas pessoas, deixarem elas serem a vilã. A gente tem que ver que se a gente for, por exemplo, né, reclamar ali com a pessoa diante de outras, essa pessoa vai passar por certinha, porque às vezes é lá no depósito, né, é lá nos bastidores que a pessoa é ali do jeito que é uma vilã, né? E na frente dos outros, né, ali na loja, né, onde estão outras pessoas, essa pessoa se mostra diferente, se mostra legalzinha. Então, a gente tem que cuidar, né, diante das outras pessoas, né, porque a gente quer, né, trabalhar e quer ter ali um bom ambiente de trabalho, então a gente tem que cuidar, né, para a gente não passar como sendo vilão. É aquele negócio, né, de quando tem duas pessoas ali e outra incomodando, se a pessoa começa a gritar, ela perde a razão. Então é o mesmo caso, se a gente, né, for agir ali, né, para atacar a pessoa diante das outras, né, por causa que a gente sabe que lá no depósito a pessoa já era ali, é uma vilã, uma pessoa agressiva, né, é uma pessoa falsa, então a gente está diante de uma pessoa tóxica, que deixa um ambiente pesado, ruim, então as outras pessoas não sabem, então a gente tem que cuidar para manter ali, né, diante das outras pessoas, né, um ambiente legal, porque senão a outra pessoa, essa pessoa aí que é falsa, é vilã, é pessoa do mal, ela vai passar por certinho. Então, esse é o cuidado que a gente deve ter. Então, eu tinha esse cuidado aí, né, porque lá onde estava todo mundo, né, outras pessoas, né, então a pessoa se passava por legalzinha. E lá nos bastidores, né,
lá no depósito, né, onde ficam os produtos, as coisas, a pessoa era maldosa, a pessoa era, né, vingativa, a pessoa era ruim, tudo de ruim era a pessoa ali. Então, aquelas pessoas lá do depósito, lá dos bastidores, sabiam que a pessoa era daquele jeito ali, né? Que é a pessoa ruim, a pessoa que ninguém suporta. Mas a gente tem que procurar manter, né, uma aparência diante das outras. Esse foi um dos motivos que eu, né, venci a minha abençoada perseguição cristã, porque o objetivo é mostrar para as pessoas quem são essas pessoas do meio evangélico que, né, pregam o evangelho errado, são pessoas tóxicas, são falsos profetas, são joios. Então, para poder mostrar isso, a gente, né, eu tive aqui que mostrar, né, um certo conhecimento ali de como agir com essas pessoas, né, em relação a que as outras estão vendo. Então, a gente tem que ver um jeito de fazer com que a pessoa, né, que é má, ela seja vista pelas outras assim, né? Então, tem vários jeitos, e um desses é a gente pedir para Deus, né? Porque às vezes a gente não pode se tratar com certeza a pessoa na frente dos outros, mas a gente sabe que a pessoa é ruim, que a pessoa é tóxica, né? Que essa pessoa é insuportável, a gente pede para Deus. Então, por isso que eu falo aqui para vocês, a gente tem que se apegar com Deus, e foi exatamente isso que eu fiz. Só que, claro, né, no meu caso, por exemplo, eu pedi para Deus, né, para Deus livrar, né, minha situação e a situação das outras pessoas, né, para transferir aquela pessoa para outro lugar lá, que a pessoa se sentisse melhor, de repente não estava gostando. Às vezes o local é longe de onde a pessoa trabalha, né, mora. Então é difícil, então, às vezes, para a pessoa alguma situação, para Deus resolver a situação que a pessoa estava passando, né, para ver ali o que, que poderia mudar para a pessoa ali, né, sair dali, né, e não atrapalhar ali o trabalho que a gente quer fazer bem feito, né? E então eu pedi para Deus isso. Só que no meu caso, olha só o desfecho que deu, né? Isso durante a minha abençoada perseguição cristã, Deus me atendendo, porque eu estava pedindo para Ele, né, da maneira certa. Então, o que que aconteceu? Essa pessoa, depois de um tempo, né, em vez dela ser transferida para outro lugar, né? E até foi uma conversa que Deus teve comigo, né? Que essa pessoa, ela foi mudando comigo. Era uma pessoa, claro, no meu caso aqui, né? Era a pessoa que chefiava o setor. Essa pessoa, ela foi mudando comigo e ela foi gostando do meu jeito, né? Por causa de Deus, né? E outras coisas que eu fazia também junto ali, que são técnicas, né? De como agir com pessoas tóxicas. Mas, como eu estou falando apenas de um ponto nesse vídeo, então eu pedi ajuda para Deus e essa pessoa foi mudando comigo. E aí, no final das contas, essa pessoa me tratava muito bem, essa pessoa me dava ticket para eu comer churrasco no sábado. A pessoa, quando me via ali longe dos meus produtos, né? Porque, como eu não era funcionária do local mesmo, eu era funcionária de uma empresa, então quando a pessoa me via longe dos produtos que eu estava trabalhando, a pessoa não perguntava nada, a pessoa não brigava, e com outros ela continuou chutando, levando lá para cima o que a pessoa estava fazendo lá no outro setor. E eu, por exemplo, teve uma vez que colocaram um produto numa super oferta lá, um eletroeletrônico, mas uma super oferta, como se fosse R$ 50 um produto que custava 250. E eu fui lá e peguei um produto desse, porque, né, no meu caso, a empresa que eu trabalhava não tinha problema, sendo que o meu serviço já estava todo perfeito. Aí eu fui lá e peguei esse produto. E essa pessoa, ela me viu no meio do caminho e não brigou comigo nem nada. Ela olhou para o que eu tinha pego e simplesmente falou assim: "Ah, eu já peguei uma para mim". Então, né, vocês veem como as coisas mudam, né? E nesse mesmo, né, nessa mesma pessoa, um dia a gente estava caminhando, né? E aí tinha um papel no chão e a gente, para vocês verem como o ambiente ficou bem, né, tranquilo para mim, né? Que a pessoa falou assim: "Pega o papel do chão porque eu sou mais velha". Aí eu falei: "Não, eu sou mais velha". Aí ela falou: "Não, eu sou mais velha". Eu: "Não, pega tu porque eu sou mais velha". Aí eu falei: "Eu sou mais velha". E aí ela falou: "Não, eu sou mais velha". E a gente ficou um tempão naquela brincadeira ali, né? Então, porque eu tava querendo agradar ela, né? Porque a gente
né? Tem que fazer um bom ambiente, mas como vocês veem, isso é o que mudou. E o que Deus, né, teve de conversa comigo? Ele me disse que ele então ia mudar a minha situação. Por quê? Porque a pessoa continuou chutando as outras pessoas lá. A pessoa ela continuou, né? Era uma mulher, continuou ali, né, brigando com as outras pessoas, continuou ali agredindo as outras pessoas, humilhando as outras pessoas, continuou sendo tóxica, só que para mim a pessoa mudou. Então essa foi a conversa que Deus teve comigo. Ele falou: "É tu que pediu, eu vou mudar a tua situação. As outras pessoas, elas que peçam". Então essa conversa Deus teve comigo também em relação a essa seita de falsos profetas, né? Porque eu sempre falei para Deus assim: "Meu Deus, as pessoas estão lá sofrendo com um evangelho errado, sofrendo com falsos profetas ali, falsos, né? E explicando as coisas erradas da tua palavra, né? E agindo ali de maneira dissimulada com uma pessoa e com outra". Então eu falei isso para Deus e Deus, né, me disse que eles têm que fazer por eles que têm que pedirem. A minha situação ele resolveu. Então a gente deve pedir ajuda para Deus, né, de maneira particular, como eu falo aqui, né? E eu digo que se a pessoa pedir ajuda para ele vai fazer, ele vai ajudar. Então, mesmo se a pessoa, né, é de outra crença, se ela pedir ajuda para Deus, para Jesus, né, em relação à pessoa tóxica lá, ela vai ter o resultado. Porque se a pessoa tem uma crença e ela não está tendo resultado, é só ela pedir ajuda para Deus, para Jesus, porque Jesus, ele sobrepõe qualquer comportamento de maldade, qualquer comportamento maldoso. Então, a pessoa pode pedir ajuda para ele, que ele vai fazer, ele vai resolver a situação, seja de uma maneira ou de outra. Então, a gente deve fazer isso, né? Porque Deus vai agir na vida da pessoa, para a pessoa ver que não deve se agir daquele jeito, né? Porque não é bom a pessoa continuar sendo tóxica. Então, na verdade, isso é algo bom para a pessoa também. Então, né, Deus ele age, como eu disse, de acordo com a situação, de acordo com as pessoas, e a gente pede ajuda para ele, que ele vai ajudar. Então, eu apenas falei de um aspecto para o vídeo não ficar muito grande, e também, né, eu percebi que tem outros coaches que vêm aqui, né, copiar as explicações que eu dou para colocar lá nos cursos deles. Eu já expliquei, né, o suficiente aqui nesse vídeo, né, e quero dizer para as pessoas fazerem isso, que elas vão se dar bem. Então, eu quero dizer, antes de terminar esse vídeo, que eu vi os recadinhos que as pessoas me mandaram, né? Então, até o próximo vídeo. Tchau!